Eu vi o anticristo e vou lhe contar como é que eu vi o anticristo. Bem, eu quero lhe convidar a se inscrever, eu quero lhe convidar a deixar like e principalmente compartilhar para que outros também possam ver este conteúdo. Bem, isso já faz algumas semanas, na verdade, e eu nem queria falar aqui na internet, mas há tempos cada vez mais me tem surgido a necessidade de falar isso. Então hoje vou trazer aqui esta informação. Bem, neste momento eu estava num sonho e aquele sonho parecia mais uma visão. E naquele sonho eu andava e tinha de alguma maneira um contato direto com Israel. Eu não sei, de alguma maneira tenho tido muito contato com Israel a nível espiritual nos últimos tempos. E naquele momento, eu, quando sabia que tinha contato com Israel, eu percebi que os rabinos estavam confusos, pois ele tinha a perfeita convicção, a perfeita noção de que o Messias, segundo eles, né, mas que o anticristo seria Jared Kushner. Mas, em algum momento, eles tiveram a revelação, tiveram a informação de que não seria ele. Então os rabinos iam daqui e dali tentando entender por que não seria ele, o que estava acontecendo, o que mudou. Porque, na verdade, Jared Kushner ou Kushner está sendo preparado justamente para esta função. Mas naquele momento os rabinos perceberam que não será ele, ou não é ele o anticristo, não é ele o Messias segundo os judeus, né? Então, nessa altura, quando eles perceberam isso, então iam correndo daqui, correndo dali, correndo dali. E eu percebi que passou algum tempo naquela correria, um indo daqui, o outro indo dali, quando perceberam que Jared não era o anticristo. Mas uma coisa aconteceu. Naquele momento, nasceu um bebê em que todos os, no caso o rabino, tinham a perfeita noção de que aquele, segundo eles, é o Messias. Então, apareceu um rabino assim, com barbas brancas, mas um semblante assim meio jovem, é velho, mas parecido um velho conservado. E esse mesmo rabino é que pegou o Messias, segundo ele, nos braços e ia dizendo: essa é a salvação, este é o quê? E naquele momento eu olhava e percebia que o mundo todo ia naquela informação, o mundo todo aceitava que verdadeiramente aquele bebê é o Messias, aceitava que verdadeiramente aquele bebê é o, segundo o Cristo, né? O enviado de Deus, é o Filho de Deus, mas que na verdade não era. E naquele momento, no sonho, todo eu preocupado com as pessoas, me levantava assim em público e dizia: nestas palavras que o rabino fala, ali mora o engano. Nestas palavras que o rabino fala, mora a enganação, pois Jesus Cristo já veio e quando voltar é apenas para resgatar a sua igreja. E quando voltar será no processo da segunda morte, em que aqueles que não guardaram o evangelho, aqueles que não guardaram a palavra, esses ressuscitarão para morrer para a segunda morte. Mas quase ninguém me ouvia, pois na verdade, no caso, o rabino, ele tinha um alcance das mídias, mas eu falava assim, só com a boca, quase ninguém me ouvia. As pessoas inclusive iam me passando, mas eu ia anunciando: nessas palavras não ouçam nada, pois nessas palavras moram a enganação, pois nessas palavras moram a mentira, pois nessas palavras moram a perdição. Então não ouçam as palavras que esse rabino diz, não ouçam em nada, ficam atentos, pois Jesus Cristo já veio, pois Jesus Cristo é o Messias, pois o Emanuel já habitou entre os homens e ele ascendeu, está à direita do Pai. Então focam na Bíblia, focam na mensagem do Evangelho, pois este que vos anunciam como Salvador, este que vos anunciam como Redentor, em nada é Redentor, em nada é Salvador, em nada é o Cristo, em nada é o Messias. Mas eu ia anunciando, com certa melancolia, com certo desespero, pois eu percebia que as pessoas iam se perdendo e passavam as minhas palavras, iam se perdendo e passavam aquilo que eu falava, não entendiam quase nada, e aqueles que entendiam ignoravam, mas eu ia gritando com toda a voz que eu tinha, mas a minha voz não tinha alcance, porque o rabino tinha na sua influência as mídias, tinha na sua influência todo o meio
judeu, tinha na sua influência todos quantos estavam lá. Ele ia anunciando, as pessoas se alegravam, porque na sua ótica o Messias tinha vindo. Mas eu anunciava cada vez mais alto, com todo o fôlego: não creiam nessas palavras mora a enganação. Não creiam nessas palavras mora o engano. Não creiam nessas palavras mora a mentira. Jesus Cristo já veio, mas ninguém, absolutamente ninguém, ouvia essas palavras. E eu fiquei totalmente desesperado naquela sensação de que, Pai, o que será do povo? O que será da humanidade se não ouvem a minha voz? E eu via o bebê nos braços do rabino, e o rabino apresentando sobre as mídias, apresentando sobre os homens, apresentando em Israel, apresentando no mundo todo que aquele era o Messias. Então, eu quero que você guarde esta palavra, medite nessa palavra. Provavelmente Deus tem uma palavra para dizer sobre esta palavra, e certamente o que Deus disser, isso é a verdade. Se você quer essa palavra, diga amém.